Olá, meus queridos, a paz, sou o pastor Haroldo, pastor da Igreja de Deus do Brasil, sou teólogo e vamos falar mais um pouco sobre anjos, né? Sobre a área da angiologia. É, os anjos também, eles vivem de uma forma organizada. Um exemplo, igual a um quartel. Começa o soldado, depois vem o cabo, sargento, tenente, assim até chegar no capitão, general, a quem é o último manda, né? Assim também são os anjos, eles não têm de forma desorganizada, como muitos pensam dentro dos estudos errados da angeologia, são muito bem organizados, essa classe angelical caída. Nós temos três classes de organização dentro da angeologia, que são os domínios, que é relativa à consecução das ordens divinas. Nós temos o principado, que são anjos que governam sobre territórios específicos e são chamados de príncipes, né? Temos Ezequiel capítulo 28, do versículo 12 ao 14 ali. E temos também as potestades, né? Que são anjos de grande autoridade para a consecução de alguma missão. Temos em 1 Crônicas 21, 15. E nós também, meus queridos, dentro dessa hierarquia, Paulo também, em Efésios capítulo 6, ele mostra sobre principados e potestades, né? Que ocupam cargos de lugares de autoridade no mundo evangélico. Essa expressão é para referir aos anjos caídos, como se refere aos anjos de Deus. Em ocasiões, Paulo também ele fala, em Efésios capítulo 6, de anjos maus. Quem são os anjos maus? Nada mais, nada menos do que os próprios demônios. E também Paulo, ele fala também os santos anjos de Deus, Efésios capítulo 3, versículo 10, Colossenses 1, 16. Pedro também prega a expressão para falar dos anjos do Senhor, em 1 Pedro 3, versículo 22. E uma das coisas também que a gente tem que ter um certo cuidado, que não podemos dar culto aos anjos. Isso era uma prática da igreja de Colossos, da igreja de Colossenses. Nós vemos essa carta aí de Colossenses capítulo 2, versículo 18. Culto a anjo é uma perigosa idolatria e muitos têm praticado isso daí. Vamos pensar, nossos avós, ou até mesmo nossos pais antes de conhecer o cristianismo, quantos que nós já vimos e nos ensinaram dentro de uma cultura pagã de acender vela em um determinado anjo como intercessor nosso, né? Isso é uma prática. Essas obras, os anjos não podem ser cultuados, invocados e nem adorados, porque eles são criaturas de Deus. Os anjos, eles são comprometidos com a glória de Deus. Ele adora a Deus, essa é a função dele, e ele está disposto a Deus para cuidar e nos guardar e nos livrar do mau caminho, como diz o Salmo de número 91. Por isso que essa prática ela é muito perigosa e nós não podemos entrar nessa questão. Nós não podemos entrar nessa questão. E ensinar as pessoas também que essa prática é uma prática pagã. Por isso que a angeologia dentro da igreja ela é muito importante. Porque tem gente que acha que acender uma vela para o santo vai resolver alguma coisa, mas na verdade está praticando uma idolatria. Deus, ele não aceita essa questão. Não devemos orar ou fazer oração aos anjos. Não tem nada na Bíblia que indica essa prática. Na grande realidade, ela traz recomendação e proíbe. É só ler Colossenses capítulo 2. Só você ler lá e vai ver que essa prática é uma prática de idolatria. E o crente, ele não pode dirigir a nada as suas orações em adoração, a não ser do que o próprio Deus, a não ser Ele mesmo, é Ele que nós temos que dar honra, é Ele que temos que dar glória. Tá tendo um barulho aqui, que eles estão arrumando a rua aqui, tá passando aquele trepidador de asfalto ali, mas já já eu acredito que está resolvido. Por isso que nós temos, meus queridos, que ter essa visão e ter cuidado com cultos a anjos, né? Ou seja, porque vamos usar pela lógica. Se nós temos Jesus como intermediário, nosso irmão, filho de Deus, nosso Salvador legítimo, então para que eu devo ter
culto a um outro método, adorar ele para ter, vamos dizer assim, um intermédio. Se eu já posso chegar a Jesus qualquer momento da minha vida, até nesse momento invocar o nome dele, então para que eu vou ter um intermédio? Para ficar mais caro a questão, igual compra de atacado e varejo. Você pode comprar direto da fábrica, sai muito mais barato que comprar das distribuidoras que vão repassando. Assim também é a nossa vida em Cristo Jesus. Se temos Jesus, vamos direto a Ele. E Deus dá ordem aos anjos para que cuidem e nos livre de todo mau caminho. A palavra de Deus é essa. Sobre os anjos caídos, meu querido, essa rebelião do diabo e dos anjos que rebeliaram contra Deus foi o que se tornou Satanás, Lúcifer, né? Até no outro vídeo eu falei sobre Lúcifer, não tem problema nenhum você falar sobre isso, que significa anjos de luz, né? Significa anjos de luz, não, Lúcifer significa estrela que brilha, estrela da manhã, se não me falha a memória. Não tem problema nenhum sobre essa questão. Mas nós vimos aí que é também uma questão, a única Bíblia que cita é a Vulgata, né? E Satanás, a origem do anjo mau veio do diabo. A maldade ela começou a originar no céu através do diabo, através de Satanás, mas ele foi lançado na terra com a terça parte dele. Essa verdade explica a designação dos nomes anjos caídos, que eram seres que eram bons, mas o seu estado pecaminoso de querer ser maior do que Deus aconteceu no que aconteceu. Apocalipse 12, versículo 7, 9 em diante, esses anjos foram expulsos do céu, agora operam na terra como agente do mal, buscando enganar, a destruir todas as obras de Deus e nos tirar da presença dele. Anjos também, meus queridos, eles atuam como opositores do reino de Deus. Promove o pecado, tentando afastar o homem da comunhão com Deus. Eles são escritos em Efésios 6 como espíritos malignos e força espiritual do mal. Anjos caídos, eles levantam contra os redimidos, contra nós, e ainda procuram cegar, incentivar os pecadores a continuar se deleitarem do mal que praticam. É eles que levam essa influência. É eles que levam a humanidade a cair da mesma forma que eles já estão condenados. Apesar deles serem muito poderosos, os anjos jamais eles podem mudar a sentença que foi imposta sobre eles. Qual? Condenação eterna. Para eles não tem perdão. Os anjos caídos junto com Satanás, acabou, não tem perdão. Mas Deus ele é tão maravilhoso em sua misericórdia, para nós ele já providenciou um perdão através de Jesus Cristo, através da sua morte e a ressurreição, é que nós temos a certeza da vida eterna. Mas para os anjos não teve isso. E o Satanás, ele inveja nessa situação e ele quer puxar para ele, para o time dele, o máximo de pessoas enganando, mentindo, fazendo fracutáuas, derramando maldade sobre essa terra, para que na condenação ele raste o máximo de pessoas possíveis e pessoas que se negam ao nome de Deus. O destino desses anjos caídos é inalterável, não tem mais como, é irrevogável. Junto com Satanás, eles serão lançados ao mar do fogo. Essa é a origem do Satanás, ou seja, anjos caídos. E o que eles puderem fazer para destruir todas as obras de Deus, eles vão tentar fazer, mas eles não têm força, porque o poder das trevas não prevalecerá sobre a igreja, tá bom? Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.